Sejam bem-vindos à aula de hoje, que vamos falar sobre valores máximos e mínimos. Lembrando que você já viu esse tema em cálculo 1, quando você estudou uma função com uma variável apenas. Agora vamos rever essa questão de determinar os valores máximos e mínimos locais, generalizando para funções com 2, 3 ou mais variáveis. Na verdade, vamos dar um passo apenas. Vamos falar sobre os máximos e mínimos sobre funções com 2 variáveis. Mas antes de falar sobre isso, vamos lembrar rapidamente como era a análise de uma função para determinar pontos, né, de mínimo, pontos de máximo e, consequentemente, esses valores. Bom, a primeira questão é que estamos tratando, a princípio, lembrando de gráficos e de análise de funções com apenas uma variável. Você sabe que o gráfico de uma função com uma variável só é uma linha no R2, não é isso? Por exemplo, aqui eu tenho uma linha. Vamos supor que seja o gráfico da função f de xy. Visualmente, eu observo que aqui é um ponto de máximo local, aqui é um ponto de mínimo local. Então, graficamente é fácil identificar pontos de máximos ou mínimos. Mas e algebricamente? Qual conta você deve fazer para encontrar esses pontos e esses valores de máximo ou mínimo? Lembrando que nesses pontos aqui, a reta tangente ela é horizontal, não é mesmo? Tanto aqui quanto aqui. E aqui também teria um caso aqui, onde eu tenho uma reta tangente horizontal. Temos mais um ponto. E isso nos dá a dica para encontrar esses pontos. Por exemplo, eu sei que o domínio de uma função com apenas uma variável, caso não haja restrições, é todos reais. Se você calcula a derivada dessa função e busca identificar em que pontos essa derivada é igual a zero, você está identificando exatamente os pontos onde a inclinação da reta tangente é igual a zero. São exatamente esses pontos aqui, onde a reta tangente é horizontal. Tá? Então, se você deriva a função igual a zero e resolve essa equação, você encontra os pontos críticos. Aqueles candidatos a serem máximo, mínimo. Além de derivada igual a zero, também caracteriza o ponto crítico aqueles extremos, né, das funções, as quinas das funções. Tá bom? Então, uma vez que você derivou igual a zero e resolveu a equação, ela indica quais pontos a inclinação da reta tangente é zero, em quais pontos a reta tangente é horizontal. São os pontos críticos, os candidatos a máximos ou ponto mínimo. Tá bom? Bom, uma vez que você tem esses pontos, como classificá-los? Geralmente podemos classificá-los de duas maneiras. A primeira, você estuda o sinal da derivada. Você sabe que exatamente nesse ponto a derivada é nula. Você pode estudar o sinal antes e depois desse ponto. Se antes a derivada é positiva, logo a função a reta tangente é crescente e a função é crescente, e depois a derivada é negativa, com uma função decrescente, esse ponto crítico é um ponto de máximo. Se antes do ponto crítico, que tem derivada nula, a derivada é negativa e depois a derivada é positiva, esse ponto é de mínimo. Se antes desse ponto crítico aqui, que a derivada é nula, a derivada é positiva e depois a derivada continua sendo positiva, a inclinação da reta continua sendo positiva, esse ponto não é nem máximo nem mínimo. Eu posso organizar isso geralmente a gente organiza, né, uma tabelinha para ficar mais fácil de analisar. Mas temos aqui, ó, ponto crítico, se antes é crescente e depois decrescente, ele é máximo. Ponto crítico, que antes é decrescente e depois crescente, ele é mínimo. Ponto crítico, que antes é crescente e continua decrescente após, ele não é máximo nem mínimo. Eis o teste da derivada primeira. Ou você pode fazer o teste da derivada segunda. Você sabe que a derivada segunda, a análise do sinal da derivada segunda te diz a concavidade da função. Por exemplo, aqui é um ponto crítico. Se a derivada segunda nesse ponto for negativa, a concavidade é para baixo. Logo,
pontos críticos com derivada segunda negativa, ele é um ponto de máximo local. Ponto crítico, cuja derivada segunda é positiva, a concavidade é para cima. Ele vai ser um ponto mínimo local. Tá? Então está aí a análise para funções com apenas uma variável. Tanto para o teste da derivada primeira, quanto o teste da derivada segunda. Tá bom? Agora vamos passar para funções com duas variáveis.